O ano era 536 da Era de Cristo, e a luz tinha traído a humanidade. Não veio como um eclipse dramático ou uma tempestade de areia passageira, mas como uma névoa seca e persistente, um véu fantasmagórico que se instalou sobre o hemisfério norte em março. O Sol, a fonte de vida e o marcador implacável do tempo, não desapareceu, mas ficou enfraquecido, um disco opaco no céu, como se fosse a lua durante o dia. Esta luz fraca e misteriosa persistiria por longos 18 meses. Nos vastos e ambiciosos domínios do Império Bizantino, em Constantinopla, o centro do mundo, o imperador Justiniano deve ter olhado para o céu com uma crescente ansiedade. Ele sonhava em restaurar a glória de Roma, mas o cosmos parecia conspirar contra a sua vontade. O historiador bizantino Procópio registrou a anomalia, lamentando que o Sol emitia sua luz sem brilho, como a Lua. Este não era um mau presságio passageiro, era um desastre iminente, um desequilíbrio cósmico que os mais supersticiosos encararam como o início do fim dos tempos. A causa, que só seria decifrada séculos depois por cientistas analisando núcleos de gelo na Groenlândia e na Antártida, era uma imensa erupção vulcânica. Esta explosão colossal, possivelmente na América do Norte ou na Islândia, lançou uma nuvem de cinzas e aerossóis de sulfato para a atmosfera, formando o véu que bloqueou a radiação solar. O efeito foi imediato e brutal, o verão mais frio registrado em mais de 2 milênios. O frio não veio sozinho, trouxe a fome. Na Irlanda, os anais monásticos registraram a falha do pão com uma simplicidade aterradora, indicando a ausência de colheitas essenciais. Em toda a Europa, a queda de temperatura, variando entre 1,5 graus Celsius a 2,5 graus Celsius, congelou colheitas no solo. A sobrevivência se tornou um luxo, e a luta por alimento reescreveu as regras da sociedade. Os padrões de chuva foram alterados drasticamente, causando seca em algumas regiões e inundações devastadoras em outras. Em 536 d.C., a escuridão inusitada se instalou sobre a Terra, lançando o mundo numa era de confusão e sofrimento. Esse fenômeno de proporções globais foi registrado de diferentes formas por várias civilizações atingidas por suas consequências devastadoras. Na China, sob o domínio da dinastia Wei, a natureza selvagem se fez presente. Secas severas, seguidas de geadas de verão, assolaram as colheitas, empurrando o povo para uma fome desesperadora. Os governantes, impotentes, presenciaram a desintegração de seu governo diante da insatisfação popular e do caos social crescente. Os relatos antigos descrevem essa era como uma época em que o frio parecia jamais dissipar, tingindo o céu num cinza permanente. Ao mesmo tempo, no Oriente Médio, as rotas de comércio que anteriormente ligavam impérios e civilizações tornaram-se precárias. As caravanas antes movimentadas agora viram seus destinos interrompidos, mercadorias vitais, outrora comuns, se tornaram raras e absurdamente caras. O banditismo prosperou, alimentado pela necessidade e desespero. A interrupção do comércio no eixo do Mediterrâneo espalhou uma miséria avassaladora por cidades que dependiam do intercâmbio cultural e econômico. Para os povos nas cercanias do enfraquecido Império Bizantino, a escassez não deu alternativa senão migrar em busca de terras férteis e de refúgio contra o frio impiedoso. Tribos germânicas e eslavas, confrontadas pela infertilidade de suas terras e pela necessidade de sobrevivência, impulsionaram um movimento migratório que pressionou duramente as frágeis fronteiras do Império. Esse período foi marcado por invasões e conflitos, redesenhando o emergente mapa europeu com novas fronteiras e alianças, enquanto o quadro político se tornava cada vez mais caótico. Ainda mais sombrio foi o prelúdio para o que estava por vir. O enfraquecimento da vitalidade global devido à fome e ao frio pavimentou o caminho para uma vulnerabilidade fatal. Apenas 5 anos depois, a ameaça silenciosa transformou-se numa calamidade tangível, a peste de Justiniano. Esta primeira grande pandemia de peste bubônica encontrou, em um mundo enfraquecido por eventos climáticos adversos, terreno fértil para se espalhar sem controle. Foi a ponta de um iceberg sinistro, levando consigo milhões de vidas e precipitando o que viria a ser conhecido como a Idade das Trevas.
O ano de 536, quando o Sol se afastou da humanidade, não marcou o fim, mas sim um ponto de inflexão que realinhou as bases do que viria a ser o mundo medieval. Foi a linha tênue e sombria que mergulhou civilizações em séculos de instabilidade, alimentando uma era em que o conhecimento foi posto de lado e os desafios do cotidiano se tornaram insuperáveis para muitos. Assim, a escuridão não somente cobriu os céus, mas também envolveu o destino de nações inteiras em seu manto frio e inexorável.